Oi, gente, esse é o ArquiCast número 113, meu nome é Adilson, e das privações que a gente tem enfrentado em função da pandemia, uma das mais reconhecidas é talvez a da liberdade de usufruir das áreas livres públicas, caminhar numa rua de pedestre, encontrar com amigos numa praça, se exercitar em grandes parques ou praias, usufruindo de uma natureza que é também urbana. Inúmeras são as atividades sociais que têm como palco os espaços públicos, e é sobre eles que a gente vai conversar hoje. As cidades brasileiras nem sempre trataram bem seus espaços públicos. E muitas pessoas entendem que o que é público não lhes pertence, relegando para o Estado toda e qualquer responsabilidade sobre essas áreas. Mas até onde vai nossa participação na determinação do sucesso ou do fracasso de um espaço público? Quais desses lugares podem ser apropriados pela população? E qual a função deles na qualidade de vida que temos nas cidades? Para conversar sobre essas e outras questões, a gente convidou dois arquitetos. Primeiro, o Nivaldo Andrade, que é presidente do IAB Nacional, professor da UFBA, especialista em sítios históricos urbanos e membro do Comitê Científico do 27º Congresso Mundial de Arquitetura. Boa noite, Nivaldo. Obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Boa noite, Adilson. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos vocês aí. É um prazer, Lili. É uma honra estar aqui em boa companhia com outro convidado que vocês vão apresentar ainda. Boa noite a todos. Quem está aqui também com a gente é o Carlos Alberto Maciel, que é professor da UFMG, é sócio fundador do Escritório Arquitetos Associados, tem larga experiência em projetos urbanos, com abordagem projetual sempre fora do convencional. Além disso, ele também é um dos palestrantes da UIA 2021. Boa noite, Carlos Alberto. Obrigado pela sua presença aqui e pelo seu tempo. Boa noite, Adilson. Eu que agradeço. Agradeço a você, a Lili, o Rafa. Boa noite, Nivaldo. Uma alegria estar junto, poder conversar um pouco, mesmo que à distância. Isso aí, obrigado. E para conversar com eles, estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Um assunto caríssimo aí do meu coração. Tava namorando essa pauta há tempos, espaço público, urbanismo. Estou felicíssima com os convidados que nos acompanham hoje. Obrigadão. E Rafa. Fala aí, Rafa, tudo bom? Obrigado, Nivaldo e Carlos, pela presença. Como a Lili falou, é um tema muito legal e ter vocês aqui para conversar vai ser bacana. Como a gente falou sobre o episódio de ensino, o espaço público talvez seja um tema que mereça uma série dentro do ArquiCast, Acho que é pouco tempo aqui para um programa, mas vamos que vamos. Bom, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cocetas massas. Vamos a mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Estamos aqui dando mais um alô aí pra galera antes do próximo episódio e comentando aí as interações que a gente teve ao longo da quinzena aí, Isso aí. Lili, como é que esse pessoal faz para entrar em contato conosco? Bom, nossos contatos estão aí acessíveis tanto pelo e-mail, que é o contato@arquicast.com. Nas redes sociais, a gente está no Instagram pelo @arquicast e no Facebook pelo facebook.com/arquicast. Lá no nosso site também, você consegue deixar comentários, nos episódios, lá no finalzinho da página, no www.arquicast.com. A gente também está no Spotify, no Deezer, no iTunes e em outras plataformas de podcast. E além desses contatos que eu já falei, a gente tem também o nosso número de WhatsApp, que é o Oficina Arquicast, que você pode acessar também pelo link bit.ly/oficina do Arquicast. E é isso. Exato. E o IAB de São Paulo está começando a organizar a 13ª Bienal de Arquitetura, que vai acontecer em 2022, tendo como tema principal a reconstrução. Essa temática está ligada diretamente à pandemia de Covid-19, sendo uma forma de pensar em reedificar, refundir e renovar as relações das pessoas com os espaços domésticos, espaços públicos e os tratos pessoais e profissionais no ambiente de confinamento. E para início de conversa, o IAB vai promover 3 debates preparatórios para o concurso de co-curadoria, somando o IAB e um curador a ser escolhido por edital. Mas para explicar melhor tudo isso, está aqui comigo a diretora de cultura do IAB de São Paulo, que, dentre outras coisas, é doutora pela FAUSP e também professora na escola da cidade, a Sabrina Fontenelle. Tudo bom, Sabrina? Como é que você está? Olá, Adilson, tudo bom? Muito bom estar aqui falando com vocês para contar um pouquinho dessa experiência da construção dessa 13ª
edição da Bienal. Pois é, né? Estava me explicando antes que a Bienal é um evento dos mais importantes do IAB, não é isso? Sim, a gente considera que a Bienal, que enfim, acontece a cada 2 anos, é um grande momento de revisão, de reflexão e de anúncio das possibilidades que a gente tem de investigação, não só da arquitetura, mas também das questões relacionadas à cidade, tecnologia, paisagem, relações profissionais, relações políticas, comunicação, são em diversos outros temas e aproximações que a gente torna possível a partir desse grande evento, né? Lembrando que a Bienal de Arquitetura, ela não é somente uma exposição, ela também contempla uma série de atividades correlacionadas, como roteiros, mesas de debate, mesas redondas, oficinas, workshops, grandes conferências, essa grande reflexão do nosso campo. Inclusive, vocês lançaram agora há pouco tempo, né? Disponibilizaram acervos das bienais recentemente, não foi isso? Sim, isso é muito interessante de falar, porque a gente tinha esse material nos acervos do IAB, lá na nossa sede, que fica no centro de São Paulo. Algumas pessoas eventualmente pediam para consultar, tem um livro publicado sobre as bienais de arquitetura até a 10ª edição, e a gente sentiu necessidade de colocar os acervos do IAB, que tratam um pouco da história da instituição, mas também principalmente a história da arquitetura no Brasil, né? No ar. Então, essa semana colocamos esse acervo que está organizado lá. Vocês podem consultar catálogos, o projeto expográfico, as fichas técnicas para entender quem eram os curadores, quais eram os temas, o que é muito legal porque a gente vai vendo em determinados momentos que temas ou que questões estavam ganhando mais força, né? Então, dá para se divertir olhando, por exemplo, a diagramação dos catálogos, que são lindíssimas, os desenhos, os lugares onde essas bienais aconteciam também. Enfim, fica o convite para quem quiser conhecer não só esse, mas também a gente publicizou e divulgou uma série de periódicos, e a ideia é a gente colocar parte desse acervo no ar, no site, para quem quiser, não ficar limitado à cidade de São Paulo, quem quiser fazer uma visita, né? Pode entrar no site, já tá tudo lá. Isso, eu vou dar o site pro pessoal, é iabsp.org.br/bienais_anteriores. Exatamente. Quem quiser tá disponível lá no site. Muito bom. Agora, a Bienal ia acontecer no ano que vem, né, 2021, e vocês postergaram para 2022, né, por causa da pandemia, imagino eu. Sim, a gente começou a organizar essa 13ª edição da Bienal ainda em janeiro desse ano. Nós tínhamos alguns temas na cabeça, um modelo de governança diferente, mas não contávamos no meio do caminho que teríamos uma pandemia que forçava todo mundo ficar em casa, as instituições culturais que são nossos parceiros fecharem e fazer essas grandes revisões. A gente tem organizado para 2021 a UIA, que aconteceria esse ano, que é esse grande congresso internacional de arquitetos. Então, como é um projeto também que o IAB Nacional está levando, achamos por bem transferir para 2022, o primeiro semestre de 2022, a gente ganha alguns meses aí para conseguir organizar melhor, consolidar certas parcerias, certos temas, mas isso não quer dizer que a Bienal está parada, né? Como eu falei, desde janeiro a gente está produzindo um trabalho interno dentro do IAB, conversa com algumas outras profissionais, de maneira que até a abertura da exposição, em maio de 2022, a gente tem uma programação muito intensa de debates e de construção de conteúdos que possam ser expostos e discutidos nessa edição de 2022. Agora, uma novidade de vocês é a escolha da curadoria, né? Parece que o IAB ele é co-curador e vai escolher uma outra pessoa para ajudar nas decisões do IAB em relação às escolhas dos materiais e à temática. Você pode explicar para o pessoal como é que vai ser essa escolha? Vai ter um edital, me parece, né? O que costuma acontecer, isso varia muito, mas até a 11ª edição, as bienais, os presidentes do IAB São Paulo costumavam convidar um arquiteto, um profissional para ser responsável, ser o curador da Bienal. Na 12ª edição, essa de 2019, que se encerrou ano passado, já foi diferente. Teve o concurso, que tivemos diversas propostas das mais variadas temáticas, que resultou numa programação, num debate muito interessante que aconteceu ano passado, que tinha a temática era todo dia, era uma equipe de 3 arquitetos. Era o Ciro, Miguel, a Vanessa Grossman e a Charlotte Malter Bartz. E foi uma exposição que teve um grande alcance de público, mais de 300 mil pessoas passaram pelos espaços onde estava acontecendo a Bienal. A gente, dentro do IAB, essa nova gestão que iniciou em 2020 e vai até 2022, achamos que valeria a pena manter o concurso, porque, enfim, foi um ganho muito grande para a instituição, já era uma demanda que os arquitetos tinham há algum tempo, mas a novidade é que essa curadoria vai ser compartilhada. Então, a diretora de cultura, que no caso sou eu, fica à frente dessa curadoria, acompanhando, a partir de um concurso, essa curadoria externa. Então, a gente vai lançar
em setembro o edital, que aí também é isso, como é uma Bienal Internacional, podem vir equipes de qualquer lugar do Brasil e inclusive equipes que podem ser compostas por pessoas de fora do Brasil também, e a ideia é que também a partir de um júri internacional, como aconteceu na edição anterior, a gente consiga chegar a essa curadoria selecionada. A gente brinca que é uma curadoria interna e uma curadoria externa. Essa curadoria selecionada em fevereiro, nós teríamos essa outra equipe para começar a trabalhar junto na Bienal, nesse recorte. A gente tem essa temática que a gente está lançando, como você anunciou, da reconstrução, pensando que a gente está vivendo esse contexto de revisão completo, né, nas nossas relações profissionais, da nossa relação com a nossa casa, começou a abrigar outras funções além da vida doméstica, da relação dos cidadãos com o espaço público, então vem nesse sentido a temática da reconstrução. Então tem uma questão central, a gente lança alguns eixos também norteadores, isso vai estar tudo no edital, e aí as equipes ou os profissionais, podem ser uma única pessoa propondo, vão fazer recortes narrativas diferentes. A ideia é um pouco essa. Você contou um pouquinho da curadoria, mas você pode falar pra gente também como é que vocês estão começando a pensar a Bienal para 2022? Então, a Bienal vai acontecer em 2022, mas como eu tinha dito, a gente vai já produzir, estimular um debate. Eu tenho um colega de dentro, diretor da gente, o Danilo Ideque, que fala que é oxigenar as ideias. Eu acho essa expressão muito boa, porque é isso, a gente começa a estimular já o debate. Então, a gente vai lançar esse concurso em setembro, como eu falei, até novembro vão estar abertas as inscrições, mas antes disso a gente já lança alguns debates com profissionais, intelectuais, pessoas que têm pensado as questões como exposições de arquitetura, curadoria, ou mesmo algumas das provocações que a Bienal tem. A gente vai, a partir do dia 30 de julho, na próxima semana, começar esses encontros quinzenais, são 3 quintas-feiras à noite, e que tem mesas temáticas com profissionais de áreas diversas discutindo cidade, arquitetura, exposição, corpos, democracia, várias temáticas. E agora vocês vão iniciar os debates agora, no dia 30 de julho, não é isso? Sim, é isso. Nós teremos 3 debates, que serão quinzenais, acontecerão quintas-feiras à noite. A primeira vai ser já dia 30 de julho, na próxima semana, às 19 horas, e a gente tem como título O Brasil nas Bienais. A gente vai discutir um pouco dessa representatividade do Brasil em grandes eventos. Então convidamos o Carlos Alberto Maciel, dos Arquitetos Associados, que participa do episódio de hoje. Muito bom. Para falar do pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza de 2021. A Paula Mori, que é uma arquiteta chilena que foi responsável pelo Núcleo São Paulo na Bienal do Chile de 2018, e o Jacopo Crivelli, que é o arquiteto e curador da 34ª Bienal de Artes de São Paulo. E as outras 2 mesas que acontecem na sequência, uma delas tem uma temática ainda sobre exposição de arquitetura, a segunda a gente deu um título meio provocativo que chama Para que serve uma Bienal de Arquitetura, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, e a terceira que seria já pegando 2 dos eixos norteadores da 13ª edição da Bienal. Nós convidamos outros profissionais, além dos arquitetos, para falar de democracia e corpos na cidade. E a gente vai voltar aqui também para falar dos outros debates, para lembrar a galera. Como é que o pessoal pode assistir esses debates, Sabrina? Isso é muito bom de perguntar, porque a gente tem as redes sociais, tanto do IAB São Paulo, quanto da Bienal de Arquitetura. Então, será transmitido pelo YouTube. Se vocês acessarem o Facebook do IAB São Paulo ou da Bienal de Arquitetura, lá tem os links para esse canal do YouTube, onde serão transmitidas. E é muito interessante porque a gente tem tentado nessas lives estimular bastante a interação. Então, quem tiver questões, dúvidas, é uma possibilidade de troca que esse momento de pandemia e de isolamento, mas possibilitou essas trocas digitais, permite que a gente vá além, né? Além dos nossos espaços físicos mais delimitados. Então, é só entrar nas páginas. O debate vai acontecer lá no YouTube do IAB, então é só se inscrever lá e no dia 30 de julho, o primeiro debate vai acontecer. Isso. Sabrina, obrigado pela sua disponibilidade aqui de anunciar esses debates e boa sorte com a curadoria, e a gente está aqui disponível para vocês. Eu que agradeço muitíssimo participar do Arquicast, e fica o convite para quem quiser seguir nossas redes sociais. Muito obrigada, Adilson. Isso aí, obrigado, Sabrina. E se você não quiser ouvir os comentários, você pode pular direto para 18 minutos e 11 segundos. E temos alguns comentários aí feitos ao longo da semana. Eu tenho um especial para você, né, Adilson? Algo que a gente nunca tinha. Foi curioso o comentário, diz aí como é que foi. Tem, é do Matheus Kovaliauskas. Ele diz o seguinte: lembrei hoje de vir fazer um comentário sobre todos os episódios. Todos os episódios, olha só. Tô ouvindo o último agora e a única coisa que me incomoda muito ele bota muito em caixa alta. Por que o Adilson diz, a gente vai para leitura de e-mails, comentários e outras cositas más, e depois,
Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Por que não repete? Ele disse que vai para uma coisa e depois está em outra. Me ajude, tem um toque. Pô, Matheus, a gente não tinha reparado... Quer dizer, eu não tinha reparado nisso, né? Uma coisa que eu faço é automático. Então eu vou lendo isso e aí sai. Eu nunca tinha parado para pensar que eram diferentes. Porque é gravado em 2 momentos diferentes, a gente fala, né, no timing da gravação, né? Mas realmente, quando você está escutando os dois em sequência, não faz muito sentido, não. Eu vou tentar ajudar seu toque e da próxima vez eu vou tentar fazer as duas coisas a mesma coisa, tá bom? Desculpa, eu vou tentar melhorar. Eu nunca tinha reparado nisso, sabia? O toque dele foi um ótimo toque para a gente, né? Foi um ótimo toque para a gente. Pra gente não, pra mim que faço isso, né? Pra gente, total. Tamo junto, né? Mas, enfim, vou tentar melhorar sim. Temos mais alguns comentários lá na postagem do episódio 112, não é, Lili? Isso, tem um que é o do Léo Silva, é isso? Léo Silva. Isso, o nome do usuário dele é Léo Blower. Isso, ele diz assim: olá, boa noite, passando aqui para agradecer a vocês pelo brilhante trabalho, o qual tem me edificado muito como acadêmico. Vocês são uma ótima companhia nas minhas viagens. Mandem um alô para os acadêmicos de arquitetura e urbanismo da Unic, em Cuiabá, Mato Grosso. Bom, um alô para a galera da Unic aí em Cuiabá. Léo, obrigada pelos elogios e que bom que estamos juntos aí nas viagens e no seu dia a dia, né? A ideia é essa mesmo. Obrigadão pelo elogio e vamos que vamos. Além dele também a Leide Rodrigues, que é o nome do perfil, né? Mas é a Leide Rodrigues, diz assim: sou estudante de arquitetura e urbanismo no Maranhão, encontrei vocês no Spotify, estou adorando todos os podcasts, já estou no podcast 21. Obrigada por vocês estarem sempre me acompanhando e me ajudando a adquirir mais conhecimentos. Obrigada, Leide, obrigada pelo elogio também, e que bom os dois comentando essa questão do cast meio que fazer parte do dia a dia ali deles, né? Assim, ser quase um hábitozinho ali, né? Acompanhando o cotidiano. Legal, a ideia do podcast é um pouco essa mesmo, né? Esse tipo de frequência. Mas obrigada pelos elogios e tamo junto. Pra gente é uma honra poder dividir o dia a dia com vocês. Vou dar um alô também para quem curtiu a nossa postagem do último episódio. Mandar um alô para Podcast Farol Urbano. Escutem lá o Podcast Farol Urbano. Um abraço para vocês. A Laura, o Eric Lino, Lia Soares, João Marcel Herculano, Caroline Pedraça, Mila Souza Pita, Débora Tabosa, André Ângelo, Daniela Parra Uribarri, Bárbara Oliveira, Paulo Honorato, João Prado, Gabriel Murilo, Patrícia Bacchieri, Tainá Moredo, Lucília Claro Bortoni, Felipe Mattioli, Juliana Alves, Felipe Trefgiser, eu acho que é assim, Carlos Eduardo Gomes, Tayla Samara, Sanderlan Ribeiro, Lucas Costa, Diogo Bezerra e várias outras pessoas que curtiram também a postagem. Muito obrigado. E é isso, né, Lili? É isso. Por hoje é só, né? That's all, folks, mas ainda tem o episódio que tá vindo aí na sequência. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais. Até mais. Indo para a pauta, talvez a pergunta mais crucial que a gente possa começar, não tem onde fugir, né? Queria saber de vocês como é que vocês conceituam espaço público, se tem um viés histórico, programático legal para a gente reconhecer o que seria o espaço público. Eu acho que o espaço público é a essência da cidade, né? A própria ideia da cidade como espaço de troca, espaço de encontro com a alteridade, com o outro, com o diferente. O espaço público é o lugar da cidade onde isso acontece de forma mais clara. Desde os primórdios é o espaço da feira, do mercado, o espaço onde o pessoal da zona rural vai trazer o seu excedente para trocar. Ele tem um excedente de batata, que é outro milho, ele vai trocar. É o espaço do encontro com a alteridade, é o espaço que é de todo mundo. Realmente nos edifícios a gente vai encontrar sempre determinadas categorias, ou etárias, ou sociais, ou pessoas na mesma condição, como no hospital, numa escola. Mas no espaço público a gente, em tese, deveria encontrar todo mundo. O espaço do convívio com o outro, e é onde a cidade se faz mais plena justamente por essa diversidade, essa possibilidade do encontro. Concordo com o Nivaldo totalmente, né? Eu acho que o espaço público
o lugar da diferença, ao contrário de outras formas de encontro das pessoas onde encontram os iguais, que é o caso dos clubes e dos condomínios, né? Eu acho que antes da gente falar do que é o espaço público, é interessante o conceito de público, uma coisa que às vezes é mal entendida e acaba gerando apropriações muito estranhas do que é público, porque o que é público é o que é de todo, e às vezes as pessoas interpretam como que é de ninguém. Acho que essa distinção ela vai fazer com que a gente pense espaço público como um indício de um avanço civilizatório. É interessante pensar que na barbárie e na guerra não tem espaço público, de fato. Olha a diferença, né? E a pandemia também. Pandemia que é uma guerra, né? No fim das contas. Exatamente. A gente não tem espaço público, porque o espaço público é exatamente esse momento do encontro, e ele é um encontro livre, em princípio. Ele tem que ser livre. Ele não pode ser pré-determinado, ele não pode ser limitado, ele não pode ter algum nível de coerção. Eu acho que nem tudo que é instância do domínio público é espaço público nesse sentido, né? Então, você pensa uma rodovia, simplesmente vai ser entendida como espaço público. Ela é muito mais uma terra de ninguém ou não um lugar. Por outro lado, uma escola, que é um edifício, pode ser entendida como espaço público na medida em que ela, ou pelo menos deveria ser assim, né? Na medida em que ela propicia um lugar para esse exercício do tempo livre, que é o que dá a origem etimológica da ideia de escola, né? Do escolé dos gregos. Então, a ideia do espaço público é algo que pode transcender o lugar aberto da cidade e pode chegar ao edifício. Acho isso muito interessante também, como uma possibilidade. Isso é super fora do convencional, como você costuma pensar também, né? Uma definição específica a gente não tem, a gente tem esses entendimentos, assim. Você pode ir pelo viés, vamos supor assim, legal, assim, né? De definir o que é público como uma oposição àquilo que é privado, né? Então, ou seja, a definição do privado define aquilo que é público do ponto de vista do acesso e da liberdade ali de ir e vir. Apesar de ser real, é muito vago, né? Assim, e demonstra também, acho que a amplitude do conceito, ou seja, ruas, calçadas, né? Como você falou, rodovias, tudo aquilo que está fora do âmbito, né? Do privado é espaço público, mas nem todo espaço público também é apropriável, é utilizado ou consegue ser percebido como de uma comunidade, né, como de alguém. Historicamente, assim, né, como é que é isso, assim, né? Quando a gente fala sobre espaço público, a gente imagina praça, né, assim, o espaço público mais relacionado às atividades de lazer, né, mas nem todo espaço público tem essa função, né? Ou seja, ele tem uma característica histórica que eu acho que é aquilo que fica na memória da gente, da criação de um espaço comum, que vem lá das águas gregas, né, e tal, como também programático, ou seja, mais relacionado ao lazer ou à circulação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, as características dos diferentes espaços públicos e como é que vocês veem isso? Você mencionou, acho que a primeira ideia de que a gente vai rememorar os espaços públicos, a gente sempre remete aos gregos com a ágora ou ao Fórum Romano, aquele lugar de constituição, no sentido da polis, né? Em última instância vai derivar na política, e que há esse do encontro, aquele caso ainda de uma parte da sociedade, não era uma coisa aberta a todos, e que hoje, cada vez mais, a gente vê a necessidade de que isso passe a ser aberto a todos. Agora, eu acho que existe essa ideia da origem do espaço público nesse sentido histórico, mas também a ideia da origem do espaço público no sentido da formação da cidade. É legal pensar, no Brasil, por exemplo, os campos de várzea, eles são talvez uma ilustração muito bonita do que é a origem do espaço público. Quando se tem uma ocupação espontânea num certo pedaço do território, as casas vão se sobrepondo ali de uma maneira muito desordenada, mas de repente um grande vazio é preservado e esse vazio ele permite a constituição de um domínio público que é o lugar do futebol. Isso é bonito porque ele decorre de um certo acordo coletivo que diz aqui não se constrói. A gente precisa desse espaço. Acho que essa gênese do espaço público está nesse acordo, né? Quando um certo grupo decide que é necessário guardar e cuidar do espaço para que todos possam usufruir. Eu gosto muito da imagem criada do espaço público como um espaço de vitalidade, de graus de conflito, e o que a Paola Berenstein até já escreveu um texto sobre isso, que é o grau de dissenso, né? O local do espaço público é o lugar das visões antagônicas, das experiências de embates, né? E quando o Carlos traz essa imagem do futebol, do campo, né? Eu acho que são imagens que são uma espécie de metáfora dessa batalha do uso corpóreo do espaço e tudo mais, que a história da arquitetura e a história, às vezes, até dos projetos
projetos urbanos, arquitetônicos, tentam mitigar essa condição que é tão vital dos espaços, né? E aí a gente pode até construir essa história nessa vitalidade, né? Das praças aglomeradas de comércio, passando por processos de higienização e embelezamento, né? Que acabaram até conduzindo as nossas práticas projetuais, né? E hoje tudo é possível dentro desse repertório sobre trabalhar esses graus de publicidade dos espaços, né? Então eu gosto sempre de pensar o espaço público com essa imagem da discussão das ideias, dos conflitos, e é isso que também o Carlos falou, né? Que se a gente estende isso não necessariamente para o vazio das áreas livres, né? Os conflitos estão presentes, né? Numa mesa de jantar, né? Até, né? Grandes praças, grandes áreas públicas. A gente acaba sempre pensando nas praças e tal, mas se a gente pensar nas ruas, por exemplo, vamos pensar no carnaval, que é um momento em que a cidade subverte sua lógica, né? A lógica da cidade, ocorre o carnaval de rua, ela é completamente subvertida. Então, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, na verdade Olinda mais do que Recife também mais recentemente, há uma subversão, porque os blocos de rua ocupam espaço e aí você tem os ambulantes e toda a lógica de ocupação daquele espaço ela é subvertida. Em Salvador, o lugar onde normalmente circulam carros, tem várias pessoas circulando. Claro que aí, nas últimas décadas em Salvador ocorre uma mercantilização através dos blocos pagos, com cordas de segurança, etc. Mas o carnaval espontâneo é a ocupação desse espaço e é um momento de liberdade, porque é a apoteose dessa ideia do espaço público como um espaço da permissividade. Eu acho que isso aqui no Brasil é muito mais forte do que em outros países, mesmo da América Latina, mas principalmente comparando a Europa, de que o espaço público é muito permissivo, até para o mal às vezes, no sentido de que aqui na Bahia as pessoas urinam, os ambulantes ocupam todo o passeio e não sobra espaço para uma pessoa circular e etc, mas ao mesmo tempo um grau de liberdade no uso do espaço público e na apropriação do espaço público, que para alguns é inclusive casa, a gente não vê do mesmo modo em outras realidades. Então, o espaço público é também esse espaço da permissividade levada ao extremo para o bem e para o mal, independente da categoria, seja praça, seja rua, o que for. Acho interessante essa sua observação, porque sempre tem esse comentário assim, né, que o brasileiro ele não sabe usar praça, né? E como um europeu, por exemplo, o europeu sabe usar praças e parques muito melhor do que a gente, em tese, né? Assim, eu tô falando isso assim, entre aspas, aí essas coisas que você ouve por aí. Ah, por quê? Porque as praças lá, porque de fato são equipamentos que às vezes fazem mais parte, talvez, ali do dia a dia das pessoas. Eu não sei bem de onde vem isso, mas que a gente sabe usar a rua, a gente sabe, né? Talvez porque a gente sempre tem uma tendência de improvisação tão grande dos espaços que a gente faz da rua a nossa praça o tempo todo, né? Como é que a gente não sabe usar o espaço público, né? Você está aí falando de diferentes exemplos, né? Apesar de citar o carnaval, que é um momento excepcional, né? Do calendário, mas ainda assim o que a gente faz com as calçadas, né? E com as ruas é uma apropriação que traz um sentido de permanência, talvez aí comparável com o que acontece em outros países, que o uso da praça é mais associado a um cotidiano, né? As nossas praças, pelo menos assim, não em grandes cidades, eu acho que em grandes cidades, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, talvez pela densidade, pelo perfil de público mais variado, isso aconteça de uma maneira mais natural. Mas a gente tem alguns extremos, né? Ou são as cidades muito pequenas, em que a praça é quase o núcleo da vida ali da cidade, mas também tem quase um código de uso ali, né? Um perfil de uso mais previsível, digamos assim, né? Ou é o outro extremo, que são espaços totalmente, assim, culturalmente apropriados por diferentes grupos e com muita vitalidade. As cidades médias, assim, eu não sei, pelo menos vou falando um pouco de Juiz de Fora, né? A gente tem várias praças e tal, e não são os espaços de paixão, assim, né? Do Juiz Forano, sabe? Assim, você tem muito mais afeto, por exemplo, ao calçadão, né? A Rua Alfield ali e tal, as ruas são referências, às vezes, mais fortes do que as praças. E são espaços públicos, né? Eu acho que tem duas coisas aí que são interessantes também de discutir, né? Primeiro, essa coisa do modo de usar as praças, né? Talvez, será que as pessoas não sabem usar ou será que os arquitetos não têm sabido desenhar esses lugares, né? Talvez sejam lugares... Cidades do interior, a gente vê muito isso às vezes, hiper desenhados, hiper determinados, e aí eles abrem poucas margens para a imaginação. Eu acho que talvez os espaços públicos precisam ser menos determinados, mais abertos, para que os diversos grupos possam se apropriar daquela estrutura ao longo do tempo. Um pouco do que o Nivaldo falou sobre a possibilidade de um uso muito relaxado dos espaços públicos brasileiros, principalmente da rua, eu acho que decorre de uma virtude que a gente usufrui, que é o fato de vivermos num clima tropical. Né? A gente pode viver na rua. Então a gente tem uma parte significativa do cotidiano ao longo de todo o ano que se passa na rua e
A rua é o lugar, né? Você vai para cidades do interior, vai entrando assim no Brasil adentro, e eu sou de uma cidade do interior, então via isso muito na minha infância. As pessoas nos fins de semana colocam uma cadeira assim na calçada e ficam na rua, debaixo da sombra da árvore. Simplesmente ficam dentro de casa. Essa vida do lado de fora, ela é uma coisa que poucos lugares do mundo, principalmente construíram a história da arquitetura, né? Eles podem usufruir ao longo do ano inteiro. Acho que isso é uma virtude incrível que a gente tem que aproveitar, né? Uma possibilidade de ativar esses lugares como outros lugares talvez não tenham, outros países, outros climas não têm a possibilidade de fazer. Não, legal esse relato da infância, assim, porque eu me considero um privilegiado também. Eu cresci em uma cidade pequena do interior de São Paulo, então a minha vida era brincar na rua, joguei muita bola na rua, brincadeiras. Os prêmios, né, eram dar volta no quarteirão, né, com aquela menininha que você estava paquerando. De noite a gente se reunia na esquina para comer o sanduíche do trailer da moça que colocava ali a chapa na varanda da casa dela. Então, assim, essas coisas, assim, eu me sinto muito privilegiado de ter vivido isso. Eu acho que isso conecta muito, assim, com o que o Carlos falou a respeito de uma questão de identidade mesmo, né? Então, assim, e acaba que quando a gente pula para esses espaços hiperdesenhados, tem um pouco a ver com aquela que geralmente esse hiperdesenho, a Lili citou Juiz de Fora, se a gente olha o mapa da cidade de Juiz de Fora, basicamente todas as praças têm um desenho clássico, né? É o mesmo projeto, é a mesma ferramenta. Funcionou por uma visão até um pouco eurocêntrica do que é essa vitalidade do espaço público, né? Aos poucos a gente vai tardiamente, né? A gente vai percebendo essas potências, né? Como também o Nivaldo falou aí sobre o carnaval, que eu acho que assim, é elevada à enésima potência dessa vitalidade, né? O carnaval é a prova, né, do espaço público no Brasil, da possibilidade de indeterminação das ruas, né, que podem de um dia para o outro, do automóvel, do pedestre que está passando pela loja, para aquela festa maravilhosa. Incrível, né? A cidade é subvertida de um modo que ela fique irreconhecível. Mesmo quem vive na cidade, eu nos primeiros anos que eu brinquei com carnaval em Salvador, com 17 anos, 16 anos, é irreconhecível aquele espaço. O espaço que você passa com frequência, ele tem uma outra... Não só porque está decorado, mas a forma que as pessoas ocupam, ele é outra coisa, é outro espaço. Uma transformação sem ter uma transformação necessariamente da materialidade, espacialidade, mas uma transformação da ocupação que é tão radical que muda a imagem do espaço, a percepção do espaço. Esses dias eu lembrei do Corpus Christi também, que era uma imagem muito forte. A gente, na época de Corpus Christi, trabalhava, fazia o desenho das ruas, né? E eu tô pensando, pô, hoje se fala tanto em urbanismo tático, né? Pô, isso aí há gerações que já faz, né? Preparar a rua com pó de serra, fazer os desenhos. Tem as grandes festas populares de rua em Salvador, que Caymmi cantou, Jorge Amado retratou, que hoje algumas ainda existem com força, né? A festa de Iemanjá no Rio Vermelho, bastante modificada. Você tem o Círio de Nazaré em Belém. Então você tem essas ocupações do espaço que elas têm outras regras, elas têm regras. O cortejo sai daqui, vai para ali, a pessoa tem que fazer tal posição, no Círio de Nazaré tem que segurar a corda, disputa para segurar a corda. Você tem a lógica, mas é uma lógica absolutamente distinta para iniciados quase. Ela não é a lógica da cidade normal, ela é uma lógica de subversão de uma outra possibilidade específica daquele dia. Supostamente, nós arquitetos, discutindo aqui espaço público, a gente conhece, quer dizer, pelo menos tenta entender a dinâmica desse espaço público para justamente fazer espaços públicos, né? Através do projeto urbano, através até mesmo de você pensar numa calçada que está na frente do edifício, né? Que às vezes você é responsável por fazer. Eu queria saber como é que vocês entendem, nós arquitetos, no papel de construção do espaço e como é que a gente pode fazer ou entender o espaço público para gerar melhores espaços ou para gerar mesmo os espaços públicos, né? Na verdade. Um projeto que eu acho muito bonito, do Lacaton e Vassal, arquitetos franceses, foram chamados para fazer uma intervenção numa praça, e queriam fazer um projeto da praça, e eles chegaram, a praça estava tão bem resolvida, eles falaram, precisa só limpar, não fazer nada. Para responder a sua pergunta, né, como que você entende fazer, como deve ser feito o espaço público, acho que cada vez mais é um processo de limpeza, no sentido negativo da limpeza, mas no sentido de tirar essas coisas, as tralhas, aquelas coisas que vão se amontoando no espaço público e que vão criando obstáculos para que o carnaval passe por ali. Essa acho que é a questão. Para que as pessoas possam passar por ali, usar e imaginar outras possibilidades de apropriação. Então, essa coisa hiperdesenhada e essa ocupação excessiva do espaço público, ela vai matando aos poucos o espaço público, né? Acho que essa talvez seja uma chave de inversão, que coloca talvez o trabalho do projeto urbano num polo oposto
trabalho da construção de objetos que a arquitetura muitas vezes dedica a fazer. Eu concordo em parte. Eu acho que, embora haja essas situações de espaços públicos hiperdesenhados, eu acho que a gente ainda tem uma carência muito grande de desenho de espaço público. Então, nas grandes cidades, a maior parte das calçadas não foram desenhadas, são estreitas, são subdimensionadas, não há uma racionalidade na distribuição da sinalização e dos postes, ou seja, ela é estreita, ela é mal conservada, que aí não é necessariamente um problema de projeto, mas ela é estreita e os elementos, o mobiliário urbano e os elementos que precisam estar ali estão dispostos de um modo tal que não sobra espaço de circulação, espaço de permanência. Eu acho que a gente precisa desenhar mais os espaços públicos, claro que aí eu concordo com o Robin, com essa sensibilidade de entender que é preciso desenhar para a realidade, e entender como a realidade funciona e não hiperdesenhar no sentido de querer idealizar o espaço dentro de uma realidade que ele não tem, né? E que isso muitas vezes nós arquitetos acabamos fazendo, de hiperdesenhar o espaço nesse sentido. Mas eu acho que o que preocupa mais aqui nas cidades brasileiras, em Salvador, por exemplo, é a negação do espaço público. Você tem estações de metrô sendo projetadas, intervenções que custam milhões de reais, e ela simplesmente pousa no meio de uma avenida, sem qualquer acesso, não foi pensado como é que o pedestre vai chegar lá, como é que a pessoa que mora nas redondezas vai chegar lá, como é que a pessoa que foi de ônibus de um bairro próximo até ali para pegar o metrô, como é que ela vai chegar na estação. O projeto do edifício é o projeto do edifício, não há um projeto da cidade, do espaço que não é o edifício. E isso se reflete em várias escalas. Tem um trecho de A Casa e a Rua, de Roberto da Mata, do antropólogo, que ele diz que na rua a vergonha da desordem não é mais nossa, mas do Estado. Limpamos ritualmente a casa e sujamos a rua sem cerimônia ou pejo. É super comum ver uma pessoa, seja do ônibus, seja de um carro popular, seja de um carro importado caríssimo, abrir a janela em Salvador e jogar o lixo na rua, no meio da rua. E o espaço público é ocupado por quem chegar primeiro. Como o Robin falou antes, o espaço público não é de ninguém. E, na verdade, o espaço público é de todos nós. Então, essa negação do espaço público como espaço coletivo, espaço de sociabilidade, espaço de convivência, isso é preocupante. O excesso de desenho ele pode até acontecer em algumas situações, mas não acho que seja o maior problema que a gente tem na relação que o brasileiro desenvolve com o espaço público de modo geral. Você tem razão, né? Às vezes a questão é exatamente a ausência total de desenho, né? A despreocupação total. Aquilo nem entra na pauta dos projetos. Isso é pior do que um espaço hiperdesenhado, às vezes. Não sei se pior, mas mais frequente, talvez, nas nossas cidades, né? Não é legal, eu ia falar justamente isso, vocês falaram de dois polos opostos, né, mas que se dão pela mesma questão de precariedade, né, são espaços que estão imperfeitos pela sua ausência de tudo isso que o Nivaldo está falando, ou precários por terem excesso de racionalidade, talvez. Talvez essa uma questão de sensibilidade, de entender, né, o Adilson estava colocando assim, em termos de projeto, né, assim, o que o arquiteto precisa olhar na hora de pensar uma área pública, né, o que motiva o projeto urbano, que é uma observação totalmente diferente, né, é uma dinâmica totalmente diferente do projeto arquitetônico, né, que é uma encomenda mais um objeto fechado, né, assim, os níveis de controle não são comparáveis, né, então assim, o urbano é um fenômeno totalmente diferente e acho que as falas de vocês traduzem exatamente essa complexidade, né, e a capacidade de você ter situações tão diversas, né, e com demandas tão específicas que cada caso é um caso, né, assim, a sensibilidade do arquiteto vai estar exatamente em conseguir perceber a demanda específica daquele lugar, né, e um excelente projeto pode ser a mínima intervenção física e mais a gestão e a ajudar a orquestrar determinados fenômenos que já acontecem, ou ele precisa ser algo extremamente visualmente convidativo e quase didático para cumprir um outro papel ali, né, assim, que é verdade, né, assim, a gente também precisa aprender a usar determinadas coisas, aprender que aquilo é nosso, assim. Eu também não acho que essa cultura de que aquilo não me pertence, ela é verdade, mas ela também eu não sei, somos novos também nesse sentido, né? Nós fomos atropelados por processos, né, de urbanização e cidades crescendo junto com desigualdade, sempre fomos desiguais, sempre fomos assim, estamos correndo atrás, né, assim, o tempo inteiro. As nossas cidades são cidades que são possíveis, né, ficam correndo atrás. É claro que tem projetos de cidades que são desiguais de fato, é claro que há pensamentos políticos que querem deixar as coisas como estão, não estou nem entrando nisso, né, assim, mas fato é que assim, a gente é meio atropelado por várias coisas, assim, talvez a gente não tenha tido tempo, né, e o hábito
de estabelecer uma cultura de uso e de pertencimento e de afeto que outras cidades, né, muito mais antigas, por exemplo, já tiveram, né? Nesse sentido, eu entendo o desenho também que pode funcionar como algo que ajude a esclarecer que determinadas coisas precisam de uma estrutura, precisam de uma dedicação para funcionar, né? Assim, o natural acontece na medida em que é possível. E outra questão é a gente entender o desenho também, né, o projeto e o desenho sempre como algo muito determinante do uso, que é um erro, né? Acho que é um pouco disso que o Carlos está falando, o Robin está falando. Agora eu chamo ele de Carlos, acho estranho, agora mudou. Inverteu totalmente a minha lógica que é... O Robin tá falando assim... Só para explicar, o Nivaldo tá falando do Robin é o Carlos Alberto. Tá? Não, imagina, pode chamar... Né, o Adilson já tá falando Carlos Alberto. Mais fácil alguém perguntar quem é que é o Carlos Alberto. Mas desculpa te interromper pra Não, é isso, né? O desenho super indutor, que é um desenho também histórico quase, assim, né? O desenho, ele de alguma maneira, ele retrata também um período, pelo menos quando a gente faz uma passagem, né, pelas tipologias de praças e parques e tal, de uma maneira geral, você consegue também identificar, né, o desenho tentando responder a determinadas demandas que são muito características de épocas, né? Agora, uma pergunta também, o modernismo, ele rompe com aquilo que a gente chama de uma praça ou de um espaço público tradicional. Vocês conseguiriam definir o que é um espaço público tradicional? Aí vamos falar que a gente está falando mais de praças e parques, talvez, né? Quando a gente fala, né, um espaço público tradicional, existe uma memória relativa a esse tradicional, né, a esse histórico, e que o movimento moderno, por exemplo, quebra, né, esse paradigma, propondo outros usos com outro desenho para outro público. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que talvez exemplifique a intensidade do desenho e a sua capacidade de contribuir ou não, né, para um espaço ser bem utilizado. A arquitetura moderna, ela rompe com a rua corredor, aquela rua claramente estreita, delimitada pelas edificações, também com a praça análoga a essa rua corredor, que é a praça delimitada pelas edificações ao redor. Em compensação, ela traz a cidade para dentro do parque. A proposta é que seja um contínuo de espaço público, de espaço coletivo, no qual os edifícios meramente pousam sobre pilotis. O pilotis é essa grande criação da arquitetura e do urbanismo moderno que permite que o edifício fique elevado e que embaixo do edifício, na projeção dele, você tem espaços cobertos. Públicos, porém cobertos. Nosso clima, né, principalmente o clima de todo o litoral brasileiro, do Rio de Janeiro para cima, que é um clima quente e úmido, um tropical muito quente e muito úmido, é fundamental que é um espaço onde se protege da incidência direta do sol. Muito mais adequado, por exemplo, do que os terreiros que nós herdamos dos portugueses, essas praças secas, como ainda é a Praça Municipal no Centro Histórico de Salvador, a Praça Fundacional de Salvador, que é uma praça inabitável. Tem que ser mantida assim, porque é a praça fundacional, tem um valor histórico e tal, mas não é uma praça onde você possa permanecer. O modernismo criou outras categorias de espaço público. Não são melhores nem piores, elas são diferentes e têm suas especificidades que, em várias situações, melhores. A gente sabe que esse espaço dos pilotis acabou sendo privatizado em muitas situações, né? Em vários prédios em Brasília já não é mais espaço público há muito tempo. Os pilotis de alguns edifícios modernistas também já não são espaços que qualquer pessoa possa circular, o que entra numa outra discussão que é a privatização, pelo tema da segurança. Começa a privatizar, um espaço foi concebido para ser público, aberto, livre, e ele passa a ser privatizado, controlado. Isso a gente vai ver em várias situações, não só nesses espaços modernos, mas em vários contextos. A questão da segurança e o medo da violência urbana que leva a essa privatização. Mas eu acho que essa ruptura do modernismo, ela tem vários aspectos positivos e outros negativos. O bom é a diversidade, é você ter tudo. Você ter a parque, você ter a praça tradicional, você tem a praça que não é a praça moderna, também tem os espaços públicos incorporados a edifícios, quer dizer, os terraços jardim ou de outros tipos que Burle Marx desenhou para as principais obras da arquitetura moderna são maravilhosos. Você tem no próprio Palácio Capanema, no Rio, você tem espaços que são preciosos, que estão dentro do edifício, então só quem tem acesso é quem está dentro do edifício, mas que tem uma qualidade excepcional e podem ser considerados também espaços semipúblicos. É uma maravilha, né? Tudo isso que você falou me fez lembrar da Marquise do Ibirapuera. É, assim, talvez o grande espaço público da cidade de São Paulo, a grande infraestrutura do parque, como diz o Milton Braga, que é uma matriz de espaço público que é extremamente tropical, porque gera uma grande sombra, né? Então essa distinção também no Palácio Capanema, você tem a sombra e o sol. Eu acho que essa discussão entre sombra e sol,
ela é muito mais adequada para um país como o Brasil, e que é um país cuja tradição é essencialmente moderna, né? Claro que tem uma arquitetura que antecede o moderno no Brasil, mas assim, a nossa urbanização coincide, o crescimento demográfico das grandes cidades coincide com a certa hegemonia da arquitetura moderna, mas a gente tem tido essa sorte, assim, de experimentar tipos de espaço que outros países não tiveram, né? E que tem essa visão por esse lado, por essa capacidade de gerar espaços públicos num clima tropical, como o Nivaldo está falando. Eu sempre lembro daquele livrinho do Armando de Holanda, que desenha a árvore e fala que toda arquitetura tem que ser como uma árvore, né? E todo espaço público tem que ser como uma árvore. Acho que a árvore sintetiza esse lugar, né? A criação de um lugar, porque cria sombra. Nosso clima, talvez essa gênese de um espaço público surja aí. E a Marquês do Ibirapuera é uma árvore de 28 mil metros quadrados. Roteiro para Construir no Nordeste, o nome do livro, é excepcional. Isso, é sensacional esse livro. Roteiro para Construir no Nordeste, é um livro de 76, de um professor da Federal de Pernambuco, que foi reeditado há uns 10 anos atrás pelo IAB, no Congresso Brasileiro de Arquitetos de 2010, em Recife. Foi distribuído para as bibliotecas. É um livretinho cheio de desenhos, pequenininho, poucas páginas, muitos desenhos. É muito bacana, muito bacana. Recentemente estávamos falando disso, de recuperar autores nacionais, né, que possam recontar essa história, né, e que é interessante que essa pergunta sobre contradição de modernismo, cidade tradicional, ela é muito típica mesmo de uma localidade que é mais antiga do que a nossa, isso que o Carlos falou, né, então fomos construindo nosso perfil de cidade nesse período de desenvolvimento, né, e aí a sua explicação, Nivaldo, sobre assim que o modernismo oferece uma nova tipologia, a gente colocando isso no contexto do desenvolvimento das cidades, mostra que, na verdade, não são formas antagônicas, né? Elas são complementares e estão presentes. Até a própria presença do MEC na localidade onde ele está, né? Lá no Rio, o contraste que ele tem com outras áreas, que cria essa riqueza, essa diversidade urbana, né? E o que eu acho mais bacana, Rafa, é a estratificação. A cidade é estratificação, ela é sobreposição, ela é palimpsesto, ela é tudo amontoado, os diversos tempos. Então, um dos últimos projetos que eu tive a oportunidade de participar com colegas foi o de restauração do projeto de Burle Marx para o Terreiro de Jesus, em Salvador, que é a outra praça fundacional. Quando Salvador é fundada em 1549, tem a praça municipal, que é a praça administrativa, cívica, e tem a praça onde estão as igrejas, que é o Terreiro de Jesus. Essa praça, que é de 1549, ela passa por várias transformações, e Burle Marx faz um projeto absolutamente Burle Marx, absolutamente moderno, em 1950, que é executado, mas estava todo descaracterizado. A gente restaurou, e Burle Marx é o grande paisagista moderno, é o grande desenhista do espaço público moderno. Aliás, um dos artistas mais geniais que a gente teve, assim, do nível de Niemeyer acima, um dos grandes nomes da cultura brasileira, da contribuição brasileira à cultura mundial, Burle Marx. E esse espaço estava subutilizado, e o resgate desse projeto dá uma outra dimensão para o espaço. Então, aquele espaço é de quando? Ele é um espaço moderno, de 1950, porque é de Burle Marx, ou ele é um espaço do período colonial, da fundação? Ele é tudo, ele é um espaço, inclusive, de 2020, de 2019, quando a restauração é concluída, e ele é de todos os tempos, ele é do tempo de hoje, com essa sobreposição das camadas que foram sendo construídas pelas diversas gerações, construindo a cidade. Isso é o mais fascinante da cidade. A gente começou falando que o espaço público é espaço da alteridade e é o espaço por excelência do encontro com o outro da cidade, do caráter da cidade como espaço de encontro e de trocas. Ele é, consequentemente, o espaço da sobreposição de tempo, da sobreposição de interesses, dos conflitos de interesses também, já que é o espaço do encontro com o diferente, é o espaço em que você tem tudo sobreposto, tudo amontoado. Isso talvez seja o aspecto mais fascinante do espaço público. Nivaldo, isso é legal porque com isso ele também é intergeracional, né? Não tem uma autoria, porque são vários autores que vão construindo e contribuindo para essa transformação permanente do espaço público ao longo do tempo. Isso é a coisa mais bonita. Diferencia muito a ideia do espaço público, principalmente desse espaço público que ganha esse significado com o tempo, essa relevância social histórica, de um edifício. Sempre me pergunto se é possível, e isso é uma coisa que eu tento pesquisar, é como transpor esses conceitos, esses princípios para a arquitetura, porque acho que ela ganha muito quando ela passa a se urbanizar ou trazer para a sua gênese esses princípios que fazem com que as estruturas sejam muito mais permanentes e sejam muito mais abertas à transformação. Mas talvez sejam papéis diferentes também, né? Porque eu fico imaginando, eu não sou da área de patrimônio, o Nivaldo é, assim, e fico pensando, talvez não seja simples você pensar uma intervenção num terreiro de Jesus que tem toda uma questão de preservação de uma memória histórica e de um uso específico do espaço. O uso vai mudar, mas assim, do desenho
desenho, aí, né, em se tratando do desenho, né, por exemplo, praças que são tombadas ou monumentos que são tombados, isso talvez seja menos comum do que o próprio edifício, por essa dificuldade, né, assim, de adaptação, talvez, do uso, não sei. Fico pensando, o quão tranquilo foi um processo, né, assim, de implantação de um projeto de Burle Marx numa área que talvez tivesse um desenho original completamente diferente, aquela coisa um pouco assim, né, qual é a história que você precisa preservar, né, se é a colonial, é a moderna, enfim. É uma discussão que a gente está sempre tendo, né, mas a arquitetura nesse ponto, né, eu acho que ela talvez ela cumpre, o conjunto arquitetônico, ele acaba cumprindo um certo papel de estabilidade ou de uma pré-existência ou de uma permanência ali, algo meio Rossi, assim, nesse sentido eu concordo com ele, que ele não é esse o papel dele ali, sabe, assim, o papel dele ali é ser um tanto rígido ali, um tanto fixo, justamente para deixar que os acontecimentos urbanos e a dinâmica flua mais livremente nos espaços públicos propriamente, né. Estou pensando mais especificamente no Terreiro de Jesus, apesar de não frequentar, né, tanto, já estive lá 2 vezes, mas não é um espaço que eu domine, mas fico pensando, por exemplo, outras áreas no Rio, né, outras praças, no centro do Rio ali, há um conjunto que tem um significado, né, assim, que eu acho que é importante, aí estou falando de achismo mesmo, opinião, né, não é nada embasado, como eu falei, não é minha área essa, mas sou uma grande usuária de áreas públicas e trabalho, né, gosto de projeto urbano, mexo com isso. Há um papel a ser desempenhado por aquele conjunto arquitetônico ali, de memória e de permanência, que eu acho fundamental. Eu acho que o urbano é mais fluido mesmo, assim, ele precisa ser mais permeável. E isso é uma coisa que eu fico pensando que para patrimônio, para quem estuda o valor histórico de uma maneira mais dedicada, deve ser difícil, né? Porque quando é que você abre mão daquele papel histórico para um outro, né? Quando é que você deixa abrir? Agora a gente precisa entender que o Terreiro de Jesus, como todos esses passos, eu falei do palimpsesto, da estratificação, porque eles são resultados disso. O Terreiro de Jesus não tinha mais, tinha uma fonte de ferro que está lá, foi preservada por Burle Marx e também pelo nosso projeto, que é século XIX, uma das primeiras fontes de abastecimento de água, quando foi implantada a rede de água em Salvador, em meados do século XIX, mas todo o resto era remanescente do projeto de Burle Marx, ou seja, quando ele fez em 1950, que não era tombado ainda o Centro Histórico de Salvador, as igrejas já eram tombadas, mas o Centro Histórico como sítio não era. Você tem várias igrejas ao redor do terreiro que são tombadas, e já eram, né? Do espaço público em si não era. Ele modificou bastante esse espaço, mas não tinha um espaço original. Era um espaço que já tinha se passado por várias transformações no final do século XIX, no século XX. Tinha recebido muitas árvores que não existiam originalmente. Era uma praça muito arborizada, coisa que não era cidade. Então o espaço foi se transformando sempre de acordo com os padrões do que era um espaço público agradável no período colonial, no período imperial, né, no período republicano. Isso foi sendo alterado. E a intervenção do Burle Marx é mais uma camada. Claro, chega com uma certa força, mas, por exemplo, ele propõe uma série de árvores frondosas que acabaram não sendo executadas. Ele mesmo abre mão e preserva as que já existiam e acrescenta pouca coisa a mais. E o nosso projeto também não recupera o projeto original de Burle Marx, porque colocar aquelas árvores hoje, além delas nunca terem existido, não seria um restauro, seria uma invenção, né? A restauração do projeto de Burle Marx e não do que foi feito, o projeto dele. Além disso, criaria obstáculos visuais para as igrejas tombadas. E aquilo ali hoje é um sítio que é patrimônio da humanidade, além de tombado pelo IPHAN. Então, teve todo esse cuidado de não criar obstáculos. Mas sempre entendendo que é um restauro, porque o projeto de Burle Marx ainda estava lá, o piso todo detonado, mais 90%, 80% dele ainda estava lá claramente legível, com as ondas em pedra portuguesa, pretas e brancas, semelhantes às de Copacabana, que são posteriores, mas as pessoas sequer percebiam. Para vocês terem uma ideia, quando saiu a primeira imagem do projeto da praça como ficaria restaurada na imprensa, de colegas que são pesquisadores da história de Salvador que disseram, vai copiar Copacabana? Eles não viam que estava lá. Eu mostrava a foto, hoje é assim. Eu tirei essa foto de cima da torre da igreja, tá lá, 90% do piso, 85% do piso tá lá. Eu nunca tinha percebido que tinha esse piso. Não se via, tava sujo, tava mal conservado, tava lacunas, e era um espaço que era terra de ninguém. E o projeto resgata um pouco esse espaço de uso, esse caráter de uso do espaço. Eu ia botar uma questão aqui que tem um pouco a ver com essa discussão a respeito do moderno, do pós-moderno. Historicamente, né, desde a década de 60, né, houve-se muita crítica a respeito dos espaços modernos criados nas cidades, né. Ao mesmo tempo, a gente aqui no Brasil tem uma tradição específica de uma arquitetura moderna que também trabalhava espaços públicos. Até que ponto a modernidade, aí pensando, né, no projeto do movimento moderno no Brasil, ajudou na criação de espaços que sejam realmente públicos e
até que ponto ele foi ruim, assim, na nossa história e nos projetos aplicados aqui. É claro que a gente tem excepcionalidades como Burle Marx, o próprio Oscar Niemeyer, com seus espaços criados como no Ibirapuera, mas até que ponto isso foi benéfico para a nossa cultura e até que ponto o projeto da modernidade aqui, em forma de projeto, de alguma forma não ajudou ou piorou nossa visão de espaço público? Eu acho que um aspecto negativo da modernidade é o rodoviarismo, né? O rodoviarismo matou muitos lugares notáveis das nossas cidades. Um lado, que não é tão relacionado ao projeto desenho urbano, mas às vezes é relacionado ao projeto de grandes infraestruturas. Mas tem um outro lado, você citou os grandes nomes, mas eu acho que é legal falar por eles também, porque eles acabaram influenciando todo o que veio em seguida, né? Que eram um pouco modelos para o que se fazia no Brasil afora. O Oscar Niemeyer são vários, né? Tem o Oscar Niemeyer que fez o Ibirapuera, que é uma grande sombra, e tem o Oscar Niemeyer que, nos últimos projetos, que fazia grandes pisos cimentados, sem sombra nenhuma. Tem alguns pisos áridos que se justificam, né? Que fazem sentido, né? Tem sempre aquela discussão que ele adorava falar sobre a Praça dos Três Poderes, que alguém chegou e falou, poxa, mas não tem árvore. Ele falava, quem quer árvore que vá para o Jardim Botânico, que é uma praça cívica, né? Não é um lugar para ter árvore, é um lugar para as pessoas que estão se manifestando serem vistas e tal. Eu acho que são coisas diferentes, né, que têm formalizações diferentes. Mas tem outras praças e outros lugares públicos projetados pelo Oscar Niemeyer que, no entanto, são muito realmente desprovidos de qualidade, de possibilidade de permanência, que, ao mesmo tempo, também não tem a demanda do espaço de representação, como no caso de um Praça dos Três Poderes. Tem um outro lado da arquitetura moderna que, pelo fato de ela ter coincidido com a urbanização das cidades brasileiras, eu acho que elas contribuíram, a arquitetura moderna contribuiu muito a criação de espaços públicos através do desenho dos seus edifícios. Quando o Nivaldo falou do Palácio Capanema, né, aquele pilotis com altura de 10 metros que atravessa e gera um atalho na cidade como um pedaço de sombra, um pedaço de sol, a própria Marquise, né, o vão do MASP, que é uma maravilha, né, que também acomodou tinha o desenho do circo que a Lina fazia naquele lugar, né, e todas as grandes manifestações e shows e comícios e coisas de grande escala que aconteceram naquele lugar. E tem outros que às vezes não criam tantos espaços públicos, mas que tem uma qualidade na inserção urbana, como o Conjunto Nacional, por exemplo, que cria uma extensão da calçada que entra no edifício e cria o lugar do comércio. Esses edifícios que hoje talvez não fossem possíveis, né, na nossa lógica de desenvolvimento urbano e econômico, eles geraram assim, um conjunto de espaços públicos de alta qualidade, né? E que tem um professor da FAUSP, o Flávio Mota, que ele denominou esses edifícios, esses espaços que são gerados pela arquitetura moderna, não tem uma função definida, né? Que assim, é difícil dizer o que é o vão do MASP, é um vazio. E ele dizia que eram espaços significativos sem nome, em oposição aos edifícios que tinham nome, né? Que o nome era definido pela sua função, o hospital, a escola, o edifício de moradia. E esses espaços significativos sem nome, embora eles não tivessem nome, eles eram muito potentes, porque justamente por eles não terem uma função definida, eles acomodavam a previsibilidade da vida. Acho que daí que vem um pouco a ideia do Paulo Mendes da Rocha sobre a imprevisibilidade da vida, que ele pega emprestado do Paulo Mendes da Rocha e fala que a arquitetura deve providenciar esse lugar para a imprevisibilidade da vida ocorra, né? Acho que esses espaços significativos sem nome, eles hoje não seriam possíveis, né, no contexto produtivo, e eles são um produto da modernidade brasileira, especificamente. Eles, inclusive, são sempre referenciados pelos arquitetos estrangeiros que vêm passar por aqui e que ficam impressionados com essa qualidade. Tem uma passagem da Lina Bobatti, maravilhosa, para o MASP, né? E quando o John Cage visitou São Paulo, passou em frente ao MASP, mandou parar o carro, desceu e gritou, isso é a arquitetura da liberdade. É uma maravilha essa ideia, porque é uma ideia que reconhece aquele lugar, ele não edita que a lógica da arquitetura usualmente edita, que é criar restrições para a vida. Eu acho muito bonita essa ideia. Então, eu não tenho essa visão. É claro que o rodoviarismo tem uma série de experimentos muito nocivos para a cidade, que decorrem dos desenvolvimentos, mas a arquitetura moderna, pelo menos os seus melhores exemplares, eles trouxeram exemplos muito positivos. Me lembrei de uma visita que eu fiz, e não tem muito tempo, à Associação Brasileira de Imprensa, no Rio,
que é o edifício dos irmãos Roberto, né? Próximo ao MEC ali, né, mas que tem uma ideia, um conceito de implantação totalmente diverso. Ele dá continuidade à quadra, né, como um todo. É um edifício que é um grande bloco, que tem uma série de inovações e de qualidades com relação ao edifício, mas uma coisa que é muito interessante é o rompimento que ele faz exatamente no térreo, né, na planta do térreo, em que o hall é praticamente uma continuação da rua e o elevador, e o acesso, né? O elevador é totalmente aberto, você não tem. Agora, em tempos de pandemia, eu não sei nem como é que deve estar aquilo, porque deve estar totalmente fechado, né? Inclusive, porque você tem acesso total, assim, não existe um hall, é um espaço contínuo da calçada até o elevador, e onde entra e sai o carro, assim, é uma leitura, parece uma galeria, assim, né? Só que é só o acesso ao edifício, mas já é um rompimento de uma lógica, de um entendimento de público e privado fantástico, assim, né? E só aquilo ali é uma aula e tanto de arquitetura. Eu fui com uns alunos e com outro professor, assim, eu me tornei aluna nessa visita, apesar de estava professora, mas era totalmente aluna também, e o professor falando coisas, eu falei, gente, exatamente isso, e é algo que a gente negligencia um pouco, né, nesses discursos muito datados, assim, de crítica ao movimento moderno do ponto de vista urbano, né, assim, porque a gente entende que há um problema nas cidades modernistas e acaba generalizando isso de uma maneira a perder uma série de ganhos aí, de fato, e de sensibilidades à questão da circulação das pessoas, né, da fluidez das atividades, talvez, né, esse entendimento um pouco mais fluido daquilo que é público, de fato. Claro que a arquitetura está sempre lá marcada, né? Assim, nesse caso é fantástico também. Me lembrou o seu comentário, me lembrou essa experiência do prédio da ABI, que foi fantástico. Que o MEC faz isso, mas ele faz isso na quadra inteira, né? Assim, ali é totalmente diferente. O elevador da ABI é uma rua vertical. É a inflexão do percurso público de pedestre que chega no elevador e sobe no edifício, muito antes do Rem Koolhaas falar isso. É verdade. Você fica na dúvida, sabe? Assim, eu fiquei assim, gente, mas é isso mesmo? Ninguém vai me... É isso, né? Eu posso subir, é isso mesmo, sair andando, já estamos no edifício, é louco. Um discurso sobre democracia por trás disso aí, né? Tem uma ideia de espaço democrático num período de ditadura, porque a ABI também é feita durante a ditadura de Vargas, associação que representa a imprensa, né, que preza tanto pela liberdade, e adotar a arquitetura moderna e adotar esse tipo de solução em que o espaço público e o espaço privado se misturam, não só no térreo, mas acaba, como Robin colocou, trespassando o edifício verticalmente. Isso é muito simbólico, ainda mais nos dias de hoje, quando está discutindo justamente as ameaças à democracia. A importância do discurso da democracia traz dessa abordagem moderna do espaço público. Você me fez pensar uma coisa aqui, uma pergunta, talvez eu não saiba responder, mas será que existe espaço público sem democracia? Será que existe democracia sem espaço público? É muito ousado responder não logo de cara? Acho que não. O Nivaldo falou aí da democracia, me fez pensar isso, né? Eu suspeito que não, mas talvez exista algum nível de espaço público sem democracia, mas ele nunca será plenamente público, porque se houver algum nível de restrição, né, repressão, ele não será público. Até mesmo, né, para você contestar, né, qualquer tipo de coisa reacionária, você tem espaço público para dizer aquilo que, para se contestar, para se fazer qualquer coisa ali, você usa o espaço público justamente para questionar e para contestar, né. Tem uma geração, quando eu comecei a dar aula, uma vez houve uma situação que os alunos, para desenhar um espaço público, acabavam desenhando uma praça de alimentação de shopping, que era a referência do espaço de convivência que eles frequentavam. Só que é um espaço de controle, tem uma série de coisas que você pode fazer no espaço público que não pode fazer na praça de alimentação de shopping, inclusive sentar numa mesa e comer uma comida que você trouxe de casa. Você não pode fazer isso em princípio. Ou não está trajado adequadamente, etc, etc. Eu acho que o espaço público não existe fora da democracia, porque o espaço autoritário, o espaço não democrático, é um espaço de controle e de limitações da liberdade da expressão. Então, certamente, eu nunca estive em nenhum país que seja uma ditadura oficial, quer dizer, estive em Cuba no momento que ela estava reabrindo, uma semana antes de Obama ir lá, o primeiro presidente americano em não sei quantos anos. Estive em Baku, no Azerbaijão, recentemente, que oficialmente não é uma ditadura, mas é a mesma família que está no poder há décadas. O atual presidente é filho do cara que foi presidente na época da União Soviética, depois que ela se separou também.
que todos os prédios importantes têm o nome dele no país, inclusive aquele centro de convenções projetado por Zaha Hadid. E lá o espaço público é super seguro, quem vem do Brasil não tem nenhuma chance de você ser assaltado andando 10 horas da noite, meia-noite numa praça deserta. Você tem uma sensação de que é um espaço de controle, independente disso. Aliás, você tem a sensação de que a segurança é consequência de seu espaço altamente controlado. Você não pode fazer o que você quiser e o ladrão também não pode te roubar. Eu tive uma professora que falava contrário no sentido assim, essa questão de segurança tem um pouco a ver com o que você falou sobre Salvador e Carnaval e tal, que é essa permissividade excessiva às vezes, mas que é necessário para a democracia também, porque o espaço, quando é controlado, ele é cerceador, né? Então, por exemplo, quando você tem posto policial em praças, em tese é algo contraditório ali, né? Mas o posto policial que está ali, ele está ali para te proteger, mas ele também vai te cercear de alguma maneira, porque é um tipo de vigilância, né? Assim, e ela falava assim, isso não é muito natural ao espaço público por excelência, assim, né? A gente não deveria precisar desse tipo de autoridade ou de vigilância para se sentir seguro, né? Assim, não é bem por aí, né? Porque isso também significa algum tipo de limitação. E eu concordo com ela quando eu vejo, isso é muito comum também em cidades médias, assim, quando há reclamação a respeito de segurança nas praças, porque são praças que estão sendo negligenciadas de uma maneira geral, e aí a questão da desigualdade, de toda a questão social fica nítida, não há como esconder, está ali escancarada, e aí parece que o problema é esse, né? E aí o problema social parece um problema de segurança, as coisas ficam meio nebulosas, né? E o problema do projeto entra como se fosse necessário eu ter ali um programa diferente, ou, né, o estabelecimento de uma ordem legítima através de uma polícia fisicamente implantada para eu garantir qualquer coisa de segurança, né? E não é bem assim, do ponto de vista do espaço público, né, e da garantia de acesso pleno, a presença de um controle de polícia não necessariamente faz sentido, né? Não precisaria ser necessário. Se isso faz sentido, a gente deveria se perguntar por quê, né? Eu queria engatar nessas reflexões aí sobre democracia, espaço público, aí para nossa próxima pergunta da pauta, né? E eu acho que essa pergunta é válida. Se a gente imagina, né, que todas as primaveras, né, aconteceram nos espaços públicos, né, fica difícil a gente conseguir fazer isso da janela, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, junto com essa pandemia que atravessou abruptamente, né, nosso cotidiano, está configurando para a gente um cenário muito nebuloso, assim, às vezes até de incapacidade mesmo de agir, né? E aí eu lanço aí a pergunta para vocês, né? O que esse isolamento tem trazido aí de uma percepção dessa limitação, dessa dimensão política do espaço público? Claro, além de não podermos estar na rua, né? Mas como que vocês têm visto esses movimentos, né? Tudo que está acontecendo, principalmente nas capitais, esses pequenos movimentos que aconteceram aí esses últimos fins de semana, né? As torcidas organizadas foram para a rua e tal. Ainda parece que estamos ainda em teste, né? De encontrar um novo formato de manifestação pública nessa pandemia. O que vocês estão pensando sobre isso? Tudo vai ter que ser reinventado, a nossa vida vai ter que ser reinventada, o espaço da habitação, o espaço do escritório, o espaço hospitalar e, obviamente, o espaço público também, né? O espaço público tem uma vantagem, ser o espaço aberto, num sentido, né? A gente acostuma a escritórios com ar-condicionado, às vezes as escolas, faculdades com ar-condicionado, nas casas, principalmente aqui no Nordeste, mas, né, nos estados talvez não, mas espaços controlados, inclusive do ponto de vista climático, de temperatura, e o espaço público é a negação disso. Menos contaminação. Por outro lado, o espaço público faz sentido nas grandes cidades como espaço de aglomeração, com exceção dos parques, mas a praça, a calçada da rua do centro, aquela rua comercial onde as pessoas fazem compra, onde tem os ambulantes, aquilo ali só faz sentido um espaço, mais uma vez, né, de encontro com o diferente, da alteridade, em que toda a sociedade se encontra, as diversas camadas sociais, faixas etárias, todo mundo está misturado, só faz sentido amontoado, digamos. E tudo isso vai ter que ser reinventado, pelo menos por um período, até que se encontre a vacina e que toda a população, ou boa parte dela, seja vacinada a ponto de evitar novas contaminações na escala que a gente está tendo. Então, eu acho que o espaço público tem que ser significado como vai ter que ser os espaços arquitetônicos, urbanos em geral, tem que ser. Essas manifestações que aconteceram recentemente, elas são extremamente importantes, mas é interessante observar que os primeiros a ocupar a rua eram aqueles que negavam, defendiam os que negavam o coronavírus, ou o impacto que o coronavírus tem. Só depois é que os que reconheciam os riscos do coronavírus tiveram coragem de ir para a rua, sabendo todos os riscos que estavam correndo, mas acho que isso é sintomático
prático de como os de bom senso terão que refletir bastante na volta à normalidade, ou essa nova normalidade, como isso vai ser feito. É extremamente complexo e a gente tem muito ainda para entender, para conseguir saber como construir esse novo espaço público, como ocupar, como utilizar o espaço público depois desse momento. Concordo com o Nivaldo, eu acho que tem um aspecto dessa reinvenção que passa pela ecologia. O próprio vírus é uma consequência desse excesso de exploração, né, do planeta por uma certa lógica produtiva muito avassaladora e que é muito destrutiva e de repente a gente precisa redefinir toda essa lógica, né, em todos os aspectos, e aí no próprio espaço público. É tão sintomático isso que algumas cidades estão com parques fechados, mas estão abrindo os shopping centers. Devia ser o oposto. O shopping center que fica climatizado, um negócio com ar-condicionado que aumenta o risco de contaminação, que aumenta a densidade de pessoas dentro de um ambiente fechado, isso vai abrir. Os parques e as praças, os espaços públicos, que são, em tese, mais seguros nesse aspecto, estão fechados. É preciso pensar outras maneiras de fazer com que as cidades possam ser ambientalmente mais generosas, né? E a nossa própria existência no planeta. Eu fiquei muito impressionado com as primeiras imagens, tanto aquela da poluição na China, que parecia que o planeta estava agradecendo, mas principalmente em Veneza, quando começaram a ficar cristalinas as águas, com 1-2 semanas de interrupção daquela atividade excessiva de turismo, e começou a aparecer alguns animais aquáticos nas águas. Tem uma água viva. Assim. Acho essa imagem muito potente de uma possibilidade de regeneração que passa uma mudança radical nos modos de produção e no modo de consumo, né? Acho que se a gente não tiver essa mudança, aí o espaço público ele é central, ele é o lugar não é do negócio, né? Não é o lugar do ócio, portanto ele é o lugar que pode acontecer o protesto, e qualquer lugar que 2 pessoas possam reunir, e essas 2 pessoas têm que ser quaisquer pessoas, independente de poder econômico, de gênero, de cor, de profissão, reunir para protestar. É exatamente aquilo que você falou. Quando as torcidas organizadas vão para a rua, é um sinal de esperança. Eu acho que são algumas esperanças que a gente vislumbra diante de um cenário bastante catastrófico, né? Difícil pensar o que vai acontecer. Um tema relacionado com isso que Robin falou, que tem emergido agora nos últimas semanas ou meses depois do início da pandemia, o da cidade de 15 minutos, né? Ou seja, de você tentar fortalecer as centralidades de bairro, as centralidades numa região urbana, numa região metropolitana, e não o grande centro ou os grandes centros, e permitir com isso que as pessoas façam deslocamentos a pé ou de bicicleta por meios não motorizados, em até 15 minutos ter acesso ao local de trabalho, ter acesso ao comércio, acesso a todos os serviços que ela precisa no dia a dia. Isso seria uma transformação enorme do ponto de vista ecológico, porque menos poluição, menos tráfego, menos estresse, menos tempo perdido no transporte. Isso vai ser muito difícil de alcançar numa sociedade tão estratificada como a nossa, mas certamente isso daria uma outra dimensão do espaço público. Talvez fosse a oportunidade de resgatar essa dimensão realmente coletiva e do espaço público, porque passaria a ser mais utilizado, não trancado dentro de um carro, ou de um ônibus, ou de um metrô, mas andando de bicicleta, ou até de skate, ou de patins, ou de sei lá o que, de patinete, dentro desse espaço público. Eu acho que esse seria o pulo do gato, que é muito mais difícil, eu acho, de realizar aqui do que em Paris, por exemplo, onde a prefeita recém-eleita, Anne Hidalgo, ela está levando isso muito a sério. Aqui no Brasil isso se torna muito mais difícil por uma série de razões que todos nós conhecemos, né? Geralmente as pessoas mais pobres moram na periferia, muito longe do trabalho, porque é onde elas conseguem bancar os trancos e barrancos da sua moradia. Portanto, é inviável pensar que elas vão trabalhar a 15 minutos a pé ou de bicicleta do local onde elas residem. É uma lógica que tem que redesenhar todo um planejamento que modifica drasticamente o valor da terra e mexe com especulação imobiliária, locação de investimentos, né? Talvez não estejamos preparados para esse diálogo coletivo ainda, né? Infelizmente. Uma esperança nisso que é o envelhecimento do estoque imobiliário das regiões centrais está começando a gerar espaços abandonados. Com acho que o vírus é só um indutor, um acelerador de alguns processos, né? E com a grande porcentagem, dizem que só 25% dos trabalhos brasileiros no Brasil são passíveis de serem feitos em casa. 25% já é uma massa
populacional gigantesca. Com essa mistura entre trabalho e moradia que está acontecendo, um estoque grande adicional será liberado, espaços não residenciais. O que vai acontecer é que provavelmente aqueles mais qualificados em melhores endereços, com melhores infraestruturas, vão estar sempre ocupados, e os outros que são menos qualificados vão começar a ficar desocupados. Isso eu vejo como uma esperança para contribuir para algum nível de reversão dessa dicotomia centro-periferia que a gente vive. É porque você tem isso, as ocupações urbanas, elas mostram isso um pouco, Já tem todas as principais cidades brasileiras têm ocupações em edifícios abandonados nas regiões centrais. As ocupações instituem uma lógica de moradia que é muito diversa dessa do condomínio, porque primeiro não tem terceirização de serviços, eles se revezam para fazer toda a manutenção do edifício. Segundo, várias ocupações, como a 9 de julho em São Paulo, tem uns programas associados à moradia que fazem o edifício ser aberto para a cidade, tem uma galeria de arte, tem uma cozinha comunitária, tem lugar para festa. Isso é uma maravilha, porque reverte a degradação do abandono das regiões centrais, ativa um edifício abandonado, que em princípio é um problema para a cidade, coloca os mais vulneráveis vivendo no melhor lugar, e tem esse aspecto ecológico que o Nivaldo falou, que faz com que as pessoas possam essa vida de 15 minutos, porque você morar no centro da cidade tem uma oferta de trabalho muito maior que morando nas periferias. Eu vejo isso com um certo otimismo. O otimismo hoje em dia é difícil, de ter, mas assim, eu acho que é uma possibilidade que vai se abrir aí nos próximos anos. E se a gente ficar atentos para ela, talvez a gente possa, de alguma maneira, contribuir para fomentar políticas públicas para que isso possa estar na realidade. Eu sou uma romântica de carteirinha, Eu sou a romântica total aqui do programa e, naturalmente, otimista por natureza. E aí eu queria fechar a rodada de conversa antes da gente ir para as dicas, perguntando para vocês qual o espaço público que vocês poderiam citar que superou a expectativa de vocês, que vocês estão sentindo saudade, assim. Eu tenho pensado muito nisso, pensei muito nisso ao fazer essa pauta e tal. Eu vou começar então. O Ibirapuera é um espaço que ele citou e que a apropriação daquela marquise é algo excepcional, mas eu queria citar um espaço que em tese não é público, mas que eu acho que é um espaço público por excelência, que é o Sesc Pompeia. A primeira vez que eu fui no Sesc Pompeia, eu fiquei impressionado como aquela rua já existia, era uma rua interna da fábrica, mas que Nina transforma no grande eixo de conexão dos diversos equipamentos que ela coloca, colocados lá, diversos usos. Aquele espaço era extremamente, todas as vezes que eu fui lá, ele é extremamente rico, com pessoas circulando de todas as faixas etárias, de todas as idades, de todos os grupos, as tribos urbanas, enfim, famílias, jovens, idosos. É algo impressionante, porque mesmo sendo um espaço que tem horário de abrir e de fechar, que pertence a uma instituição, etc., não é exatamente espaço público, ele é espaço público, como, de algum modo, o vão coberto MASP, o vão do MASP também se tornou, como o Ibirapuera, esse sim é dentro de um parque, é um espaço absolutamente, um espaço público absolutamente excepcional. E o outro é o do carnaval, que nós não vamos ter, tudo indica que não teremos carnaval, que é um grande momento de contaminação, que é um momento, como eu citei no início, em que o espaço público é totalmente subvertido, um outro caráter em sua plenitude como espaço da permissividade. Eu acompanho o Nivaldo, Eu acho que esses espaços, todos esses edifícios da arquitetura moderna brasileira são notáveis, eles sempre surpreendem. Surpreende a apropriação do Ibirapuera, mas me surpreende mais, talvez sempre me surpreende, a praia, Porque, afinal de contas, eu sou mineiro. O mineiro sempre se surpreende com a praia. A praia é um negócio maravilhoso como espaço público, porque é onde os corpos estão nus e podem estar nus, serem respeitados, Isso é uma maravilha. Não tem nenhum outro lugar na cidade em que isso pode acontecer sem haver algum nível de estresse. Aí tem a praia propriamente dita, tem a praia de Belo Horizonte, que é a praia da estação. Durante algum momento foram várias manifestações maravilhosas que ocuparam a praça da estação, aproveitando as fontes da praça para gerar o que se chamou de Praia da Estação. Foi um movimento incrível na cidade, já há muito tempo não ocorre. E a última praia, ela encontrar com o Nivaldo, que é do Sesc 24 de Maio, aquela prainha que o Paulo Mendes da Rocha faz, e o MMBB, a Marta e o Will, o terraço embaixo que chama de Jardim da Piscina, que tem aquela aguinha, uma maravilha, Isso nos leva a uma coisa que eu acho que é importante valorizar nesse momento em que está sendo altamente bombardeado, que é o Sesc, O Sesc é em São Paulo, o grande produtor de edifícios e espaços públicos de qualidade. E isso se deve tanto à própria escolha dos espaços, mas também a uma certa gestão democrática. Acho isso fundamental como princípio
para garantir o acesso de todos, a abertura ao uso, uma programação cultural relevante, isso tudo somado cria esses lugares notáveis que a gente sempre quer voltar. Eu acho que me impressiona sempre essa. É arquitetura com pertinência social, né? Os Sescs, esses dois aí, também tive a oportunidade de conhecer, são fantásticos. O 24 de maio, eu fiquei com muita vontade de dar uma nadada lá em cima, lá na cobertura, não deixaram, isso não foi bom. Lá embaixo, no jardim, aquele espelho d'água era só para não ter guarda-corpo. E no fim, logo que inaugurou, as pessoas começaram a usar a água, e aí foi interessante que tanto o Sesc quanto os arquitetos puseram, então, já que estão usando, coloca uma proteção depois e deixa usar. Aquilo é o típico exemplo de apropriação, né? O desenho foi menor do que a vida, né? Isso é uma frase do Lúcio Costa, que é maravilhosa, sobre a plataforma rodoviária de Brasília, que ele diz que ele foi à plataforma depois quando acabou a ditadura, foi a primeira vez que ele foi a Brasília, ele foi visitar o lugar e ficou muito impressionado, porque era muito diferente de tudo que ele tinha imaginado, um lugar cosmopolita, e estava ali o lugar ocupado pelo povo brasileiro, legítimo, que eles tomaram aquilo como um lugar deles, e ele falava, eu estava errado, eles é que estão certos. O sonho foi menor que a realidade. Aquela prainha da Sesc 24 de maio um pouco tem esse sentido, né? A apropriação gera, em última instância, um valor maior para o espaço público. A praia, acho que do Rio, eu tive a oportunidade de morar 2 vezes no Rio, em lugares diferentes, então aproveitei muito Copacabana, aproveitei muito o aterro do Flamengo. Então, assim, são espaços, voltando ao Burle Marx, né, ele está muito presente e, assim, muita saudade desses espaços, da rotina que eu podia ter nessas áreas e tal. Falando agora de Minas, né, Juiz de Fora, saudade de poder descer a Rua Alfa, de caminhar nas galerias, né, de Juiz de Fora, famosas aí, que trançam a cidade, a gente encontra muita gente conhecida e tem um pouco dessa identidade mineira, apesar de eu não ser mineiro. E aí, para não deixar a minha origem de fora, né, a minha saudosa Rua Climério Galvão, onde eu cresci, onde eu saí pela primeira vez uma escola de samba, a gente tinha a escolinha de samba da rua, aprendi a tocar tamborim, então coisas desse tipo que eu acho que hoje, se eu pudesse voltar a essa realidade, voltaria com muita felicidade. O Rafael piorou muito depois que ele saiu de Guaratinguetá, ele piorou demais, ele devia ter ficado lá. Guaratinguetá parece um paraíso. Isso que eu ia perguntar, onde fica a rua? Rua Climério Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Interior de São Paulo, Vale do Paraíba, ali entre Lorena e Aparecida do Norte. Pô, muitos privilégios, assim, de ir a pé até a Basílica Nacional, assim, sair da minha casa, ia lá, 30 minutos de caminhada com os amigos, com a escola. É uma região muito legal, ele tá pertinho de Paraty também, a gente descia, já tava em Paraty, Campos do Jordão. Ainda bem que ninguém descobriu o Guaratinguetá ainda. Cidade do Conselheiro Rodrigues Alves, várias figuras notáveis. A gente tem que fazer um episódio sobre o Guaratinguetá agora. Sim, depois que a gente fez o Clube dos 500 aí com o Rolando, né? Do projeto Niemeyer, Clube dos 500. A gente fica falando muito de Juiz de Fora, mas eu lembro... Eu vou citar um espaço que não é em Juiz de Fora, é no Rio de Janeiro, que é um local que eu morei muito pertinho e que eu achava espetacular enquanto espaço público, que é a Praça Afonso Pena. Que ela conjuga várias coisas, né? Transporte público e também com comércio local. Muita gente, né, na época, né? Frequentando o local para várias coisas, assim, encontro das pessoas. Era um espaço que tinha uma escala muito interessante que parecia pequena, e na verdade era pequena para a proporção da Tijuca, mas ela é um espaço muito gostoso, assim, de ficar e de encontrar com as pessoas, assim. É um espaço muito bacana. Praça Afonso Pena lá do Rio. É o que me lembra agora, né? O Rafael já falou de várias aqui de Juiz de Fora, ele também comentou. Eu acho que vale aí um espaço que eu morei muito perto, assim, que é muito interessante enquanto espaço público. Eu iria na praia também, de Praça São Salvador, no Rio, eu acho fantástica, assim, porque é muito menos o desenho e mais a quantidade de gente que tem, coisa acontecendo ao mesmo tempo, é uma coisa quase medieval ali, parece que vai dar errado, mas dá tudo certo, assim, né? É música e todo tipo de coisa, que eu acho fantástico, não tem muito limite público e privado, é bem zoneado, aquelas coisas, bem Rio de Janeiro, mas assim, funciona, né, assim, e tá lá todo santo dia, então deve ter algum tipo de aceitação para quem mora, né, eu fico pensando quem mora, aquelas coisas, dá certo. E a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é totalmente diferente disso que nós estamos falando, mas é um pouco o poder da paisagem também, né, o poder desse conjunto natural e construído do entorno que também modifica a gente, né, assim, é algo
muito bem-vindo também. Acho que a praia tem um pouco isso, né? Todo mundo vai pelo mesmo motivo, né? Que é esse deleite do mar ali, a própria beleza natural dos lugares, né? E a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, eu acho ela um espaço público, assim, excepcional. Porque é mesmo excepcional, né? Também sai fora do comum ali, porque reúne uma série de... as melhores paisagens do Rio, né? Peso da paisagem e do visível ali também, na forma como a gente se apropria dos espaços. E foi onde eu fiz meu mestrado, né? Minha tese foi sobre a Lagoa. Eu sou suspeita. Então a gente vai direto para as dicas agora. Carlos Alberto, mais conhecido como Robin, você quer falar a sua? Minha dica é um livro, arquitetura. Cada vez que eu entro nele um pouco mais, eu acho mais interessante. Eu acho que ele é muito bom para construir um pouco uma ideia de uma identidade que não é colonizada, que tem a ver com pessoas que estão muito mais próximas de nós, que é a arquitetura moderna na América Latina, um livro de um amigo nosso, do Nivaldo também, do Fernando Lara e do Luiz Carranza. Acho que é um livro que trata também dos espaços públicos e das cidades na América Latina com um olhar que não é esse olhar das matrizes eurocêntricas, né? E isso eu acho fundamental para a gente começar a constituir um modo de pensar que seja nosso, né? E que possa dar conta dos nossos problemas com as nossas ferramentas. E é um livro que, além de tudo, é muito bonito. Eu recomendo fortemente, do Luiz Carranza e do Fernando Lara, Modern Architecture in Latin America. Excelente dica, Robin. Um livro muito bom mesmo. Eu vou fugir da arquitetura, posso? Opa, claro. Música. Eu sou apaixonado pela música brasileira. Não sou de forma nenhuma xenófobo em termos de arquitetura, de cinema, de gastronomia, de nada, mas na música eu tenho uma paixão pela música brasileira. Acho que a gente tem uma produção excepcional. Algo que tem me ajudado nesse período de confinamento a melhorar o astral é a música, porque a gente vai para um outro nível do sensorial, que é diferente do que a gente está no trabalho, mesmo quando é com arquitetura. Então eu queria sugerir João Donato. Escutem João Donato, que é maravilhoso. É leve, é divertido, é pra cima, é astral. Escutem música brasileira, mas escutem João Donato. Então eu vou na onda aí do Nivaldo, pode? E vou mudar totalmente. Eu ia dar um livro, imagina. Vou dar uma música também. Eu vou sugerir Belchior, então. Belchior e o Gilberto Gil. É só o que eu tenho escutado. O Gilberto Gil fez aquela festa de aniversário dele outro dia, que ele me chamou todo mundo. Não sei se chamou vocês. Me chamou, eu fui e foi fantástica. Foi uma maravilha. Forró pra tudo quanto é lado. E o Belchior, né, gente, que é aquele louco que partiu super cedo, mas as músicas dele são uma coisa inacreditável. Agora, a Alucinação é a música que eu tô ouvindo e eu sugiro, ouvindo mesmo, eu fico ouvindo sem parar, é basicamente isso, assim. E cantando, porque também alivia, né? Cantar alivia. É isso, música brasileira, Nivaldo, muito bem-vindo. Vou puxar aí o trio, vou na vibe aí. Então, lembrar que esse final de semana teve a live do Milton Bituca aqui, do lado, né? Tem JF. Pra quem não sabe, ele mora em Juiz de Fora hoje, né? Quem não assistiu, então tá disponível lá no YouTube. Parece que quase 1 milhão de pessoas visitaram a live durante o acontecimento e foi muito bonito mesmo. Gente, todo mundo dando dica de música, eu ia dar dica de um artigo, mas eu vou dar uma dica dupla, então. Vou sugerir um artigo chamado Avenida Paulista, um Espaço Singular, da Silvana Zione e da Volia Regina Costa Cato, falando essencialmente da Avenida Paulista, né, da história da Avenida Paulista, de como é que, nos dias de hoje, a Avenida Paulista se torna um espaço muito mais democrático do que ele foi projetado para ser. Então, antes ele sendo um espaço mais das elites, né, com os casarões e tudo mais, e aos poucos, né, como São Paulo foi crescendo, a Avenida Paulista já não era periferia, já era também centro da cidade, como ele foi se tornando cada vez mais um espaço democrático e de todo mundo, né? E hoje, não hoje com a pandemia, mas hoje, né? Até ano passado, né? Ele é um espaço múltiplo, né? E é muito bacana esse artigo por conta disso. E eu vou, já que todo mundo tá na música aqui, eu vou sugerir uma coisa que eu tava ouvindo ontem. Não é brasileiro, infelizmente, mas é bom também. É diferente um pouco. É o álbum do The Smashing Pumpkins. É um álbum duplo chamado Melancholy and the Infinite Sadness. Um álbum de 95 a 96. De 90, isso somos nós, né? Isso somos nós tentando virar gente.
Mas o álbum é excelente, tem desde músicas mais pesadas até música mais... Tem canções também. Mas é uma coisa que vocês me instigaram a dar dica aqui do álbum que eu tava ouvindo ontem. Então fica como dica aí o álbum do Smashing Pumpkins. Melancholy and Infinite Sadness. É isso. Queria agradecer ao Carlos Alberto, ao Nivaldo. Muito obrigado por vocês estarem aqui para conversar com a gente, para dar uma palhinha aí do que vocês conhecem de espaço público. E obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Uma alegria. Obrigado a vocês. Foi um prazer, ainda mais na companhia de Robin, ou menos conhecido como Carlos Alberto. É muito bom. O papo foi bacana, foi bem divertido. Lili, mais um pra conta, mais um pra conta, especial. Obrigada a todo mundo. Doida pra ir pra rua, gente. Doida pra ir pra rua. Carnaval tá chegando. Mas fiquem em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa. Carnaval de 2022, que se de falar. Ah, sim. Fala isso Não, vamos, positivo. E Rafa, mais um, né, Rafa? Mais um, gente. Obrigado aí, foi muito legal o bate-papo. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente então fica por aqui. De volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E até mais.